Quem é Jesus? O maior dos sábios ou um lunático? Apenas um grande mestre ou o verdadeiro Filho de Deus? E quem são os seus seguidores, o que acreditam ao longo dos séculos e dos milênios? Ao longo da história, para combater ou evitar heresias, a Igreja formou muitas outras confissões de fé. Mas o Credo Apostólico, também conhecido como símbolo dos apóstolos, é a mais antiga e venerada dentre elas. Apesar de muitos cristãos modernos não conhecerem sua própria história, todos precisam confessar, mesmo que inconscientemente, o Credo Apostólico, se desejam pertencer à Igreja de Cristo. É maravilhoso pensar que a cada domingo, em todo o mundo, em todas as línguas, em todas as nações, milhões de cristãos ao redor do mundo se reúnem numa mesma confissão de fé, numa mesma oração ao Deus Trino. Como na liturgia que vemos no Apocalipse, a Igreja se reúne para proclamar as grandezas de seu Salvador. Olá, graça e paz. Como prometemos no vídeo anterior, hoje o nosso tema é um convite ao credo. Então, eu quero convidar você a descobrir alguns detalhes que talvez você ainda não saiba a respeito do credo apostólico e também de outras confissões de fé que a Igreja Reformada e a Igreja Cristã de modo geral tem produzido. Qual o motivo, qual a utilidade desses credos? Por que é tão importante a gente ser uma igreja confessional? Esse é o tema que nós gostaríamos de abordar com você hoje. Para introduzir a nossa aula de hoje, eu quero te convidar a escutar comigo uma versão musicada do Credo Apostólico, uma música que foi criada pelo irmão João Alexandre. Enquanto você escuta essa linda versão do Credo cantada, você também acompanha algumas imagens de Zurique e da igreja onde pastoreou o grande reformador João Calvino. For medieval Christians, there wasn't a problem about integrating their faith with their life. That just happened naturally. God is sovereign not simply over the church, but over the whole of the created order. Time was punctuated by church bells. That's how they knew what time of day it was. The church bells would ring. Every detail of life had to come under God's providence, sovereignty, human accounting for it, and Calvin was the master of that. How is it that we can live the Christian life for our days? And for him that also meant being very heavily involved in how people live their ordinary lives and not simply what happens on a Sunday morning. The term theocracy could be an accurate description if it meant that Calvin saw the city of Geneva as ultimately being ruled by God and actually ultimately being ruled by Christ. So the central sacraments of the life of the church for Calvin are familial, but that God is a caring, nursing parent
who cares intimately for everything that God has created, and especially for human creatures, and especially for the members of his church. That, for Calvin, was really what God as Father meant. Really, to know God is to know that God is not only to be honored and adored, but to be thanked and praised and prayed to as the author and fountain of every good thing. A igreja cristã já tem uma história de mais de 2000 anos. Quando nós pesquisamos a história da igreja, a história litúrgica da igreja, nós percebemos que os credos, especialmente o credo apostólico, vem sendo utilizado no culto como oração ou como música desde muitos e muitos séculos atrás. O credo apostólico, que às vezes é usado no culto na forma de canção, de oração ou simplesmente recitado, como nós fazemos aqui na comunidade Carisma. E a nossa intenção em mostrar essa versão musicada do credo é que essa música do João Alexandre é muito útil tanto para quem ainda não decorou o credo possa decorar, mas também para mostrar para você que usar o credo no culto pode ser algo também moderno, com a linguagem musical mais atraente para a nossa geração. Nós nos apegarmos à tradição da igreja não significa ficarmos parados no tempo, como às vezes algumas pessoas parecem imaginar. Agora, mais importante do que isso é compreendermos a importância de sermos uma igreja credal ou uma igreja confessional. Porque, infelizmente, quando nós perdemos a noção de que somos uma igreja que tem uma história, tem uma confissão de fé, que nós abraçamos certas verdades históricas das quais nós não podemos abrir mão, isso se torna muito perigoso. A igreja ela vai diluindo a sua mensagem, diluindo o seu jeito de ser. Eu vou dar um exemplo bastante atual para vocês refletirem. Nos últimos dias, nas últimas semanas, tem havido bastante mesmo, polêmica ao redor do pastor deputado Marco Feliciano, que devido a algumas declarações pouco felizes dele, causou aí um rebuliço na mídia. No entanto, há alguns anos atrás, Marco Feliciano teve uma atitude que chocou algumas pessoas, mas praticamente nenhuma igreja o censurou por isso. A denominação onde ele faz parte, que a gente saiba também, não censurou, não disciplinou, e ele ganhou muito dinheiro com essa atitude dele, e parece que ninguém se importa com isso, se é que alguém tenha se importado. Eu me refiro a uma ocasião, há alguns anos atrás, como eu disse, na qual o Marco Feliciano foi até um evento que é produzido por uma das maiores seitas do Brasil, ou das mais famosas, pelo menos, que é uma seita unicista que nega a doutrina da Trindade. Então ele foi no evento produzido pela Igreja do Conjunto Voz da Verdade, ele pregou nesse evento, ele cantou nesse evento e teve até pastor assembleano famoso aqui em São Paulo que falou bem desse evento. Ora, isso não aconteceria se nós fôssemos uma igreja, se a igreja brasileira fosse uma igreja que tem convicção do credo, tem convicção da sua história, tem convicção do seu legado. Por outro lado, você vê um monte de heresia, um monte de coisa prejudicial entrando nas igrejas, maculando a imagem da igreja, prejudicando a igreja, e parece que está tudo bem. Só porque as pessoas trazem consigo um nome de evangélico, de gospel, de pentecostal, parece que aquilo ali santifica as coisas e ninguém questiona nada. Se nós resgatarmos os credos, se nós resgatarmos a nossa história, se nós resgatarmos o nosso legado enquanto povo de Deus, enquanto igreja cristã, que não é uma igreja que o pentecostal inventou, não é uma igreja que o batista, que os presbiterianos ou que nós anglicanos inventamos, é uma igreja que foi fundada por Cristo há 2000 anos atrás e que tem uma história de 2000 anos. Quem sabe a gente não possa
construir uma igreja muito melhor para nós e também para a próxima geração. Pesquisando na internet, eu encontrei uma palestra de um pastor presbiteriano a respeito do credo apostólico. Na verdade, é uma palestra onde ele explica o catecismo de Heidelberg, um dos mais conhecidos e mais aceitos catecismos da Reforma. E o catecismo de Heidelberg, ele traz para a gente o credo apostólico. Então eu separei um trecho da palestra desse pastor que fala especificamente da importância do credo. E eu editei essa parte e vou colocar para vocês a seguir. E eu espero que a palestra dele sirva também para motivar você a conhecer o credo e para esclarecer um pouquinho melhor a importância de nós adotarmos os credos da igreja. Ver a sua ascensão e o seu declínio. A reforma ela é um movimento divino, levantando ou movendo homens da igreja de Roma que pregavam o evangelho, ou começaram a pregar o evangelho e dizer, olha, não está certo o que Roma está ensinando. Muito do que Roma está apresentando está se afastando. Na realidade, não existe a igreja de Roma, existe a igreja de Cristo em Roma ou em qualquer outro lugar do mundo. E a reforma protestante, então, e os seus líderes trataram de resgatar as Escrituras, a verdade do Evangelho. A Bíblia, que estava muito distante do povo, passou a ser traduzida na língua do povo. Então, os homens eles eram ensinados a ler para poder estudar as Escrituras Sagradas. É aí onde entram, então, os catecismos e as confissões, por exemplo. São formulações, são documentos preparados para ensinar aos filhos, para ensinar aos jovens, para instruir a igreja, para orientar o povo e dizer ao mundo em que cremos, no que cremos, quem é Jesus Cristo, tudo levando para a palavra de Deus. Então, os reformadores, eles não rejeitaram aquilo que a igreja romana, ela preservou, mesmo estando tão cheia de mistura e erro, como, por exemplo, os credos antigos, credo dos apóstolos, o credo de Atanásio, o credo niceno, todos eles foram feitos ou produzidos pela igreja antiga para dar respostas àqueles que tentavam atacar a verdadeira fé. Então, o catecismo de Heidelberg, que foi produzido neste período, que conhecemos como Reforma Protestante, não excluiu este documento histórico importante para a igreja e colocou nele mesmo o credo dos apóstolos para nos dar um resumo muito belo e um resumo muito bíblico, porque nos leva para a Bíblia a respeito da fé cristã trinitária. Eu vou ler aqui para vocês, só para vocês lembrarem comigo. O que dizem os artigos deste credo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno ou ao Hades. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Nós encontramos aqui um resumo do Evangelho. Então, a igreja antiga e a igreja no período da Reforma, imitando os cristãos antigos, produziram muitos documentos, e eu penso que hoje esta grande diversidade evangélica, religiosa, sem confissão e sem credo, se multiplica, porque o que mantém a unidade da igreja é a proclamação da fé verdadeira, da fé cristã, da pregação da palavra do Senhor. E isto não ocorre, meus irmãos e irmãs, da noite para o dia. Infelizmente, no Brasil, a impressão que a gente tem é que ser evangélico é sinônimo de não ser confessional. Parece que para o evangélico brasileiro,
ser cristão é apenas algo místico, uma questão de sentimento e de espiritualidade, como se isso fosse contrário a uma fé baseada em fatos, baseada em credos, em confissões de fé. Mas a gente vê que não é isso, a história da igreja não nos mostra isso, e a própria Escritura não nos mostra dessa forma. E, de fato, não foi a igreja que inventou o costume de se reunir em concílios para elaborar credos ou elaborar algum decreto a respeito da fé. A gente vê isso em Atos 2, quando a igreja se reuniu para decidir questões fundamentais de fé. E a Bíblia também, desde o Antigo Testamento, nos mostra algumas confissões de fé que são muito interessantes e muitas delas ainda refletem, com certeza elas devem mesmo se refletirem nos credos atuais que a igreja cristã adota. Então eu separei aí 2 ou 3 para ler com vocês, com a finalidade justamente de demonstrar que esse costume de ser uma igreja confessional não começou 100 anos depois de Cristo, 200 anos depois de Cristo, mas desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, a igreja sempre viu a importância de confessar a sua fé e de declarar em palavras exatas qual era exatamente a sua crença, quais os fatos históricos dos quais a igreja não pode abrir mão. Uma confissão de fé como credo apostólico é justamente isso. É uma declaração a respeito de fatos históricos que nós cremos que aconteceu e que faz parte da nossa fé e que nós não podemos negar de forma nenhuma. Veja alguns exemplos de confissões de fé que nós podemos encontrar, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Tente imaginar a importância dessa declaração de fé no monoteísmo dentro de um contexto como aquele no qual vivia o povo de Israel, onde as nações à sua volta, via de regra, acreditavam no politeísmo, ou seja, vários deuses, várias divindades. Para cada fenômeno da natureza, normalmente se acreditava em algum deus. O deus do sol, o deus lua, o deus da vida, o deus da morte, o deus da fertilidade. Então Deus separa um povo, o povo de Israel. E esse povo é eleito para representar no mundo antigo a verdadeira fé, a verdadeira religião. E essa declaração de fé monoteísta de Deuteronômio 6 vai moldar toda a personalidade da religião judaica, que no futuro vai também moldar a religião cristã que nós adotamos hoje e que é certamente a expressão de fé mais significativa, mais importante ou pelo menos a mais influente que nós temos na história da humanidade até hoje. Mas não foi apenas a igreja do Antigo Testamento que viu a importância de confessar a sua fé. Inspirados pelo Espírito Santo, os primeiros cristãos também nos deixaram importantes declarações de fé. Por exemplo, aqui encontramos em 1 Coríntios, capítulo 15, de 3 a 5. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, declara o apóstolo São Paulo. Que Cristo, os pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Em outro texto do Novo Testamento, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nós encontramos uma outra declaração de fé. Não há dúvida de que é grande o ministério da piedade. Deus foi manifestado em carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações,
crido no mundo e recebido na glória. Observe a grande similaridade, a grande proximidade dessas declarações de fé do Novo Testamento com o conteúdo do credo apostólico que nós estamos estudando nessa série de vídeos. Então veja, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a Igreja tem feito e deixado para nós importantes declarações de fé. Ao longo dos séculos, a Igreja também vai elaborar outros documentos, como o Credo Apostólico e também confissões de fé, nas quais entrarão inclusive as confissões de fé reformadas. Na nossa próxima aula, nós começaremos a entrar em cada artigo de fé do Credo Apostólico.